Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor. Capítulo de número 3, versículo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3 e 4, e depois o último versículo desse texto, irmãos, versículo de número 21. Capítulo de número 3 do primeiro livro de Samuel, os 4 primeiros versículos e o último versículo. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, irmãos, meu dirigente, presbítero Lineker Santana. Tem sido canal de bênção, irmãos, para nossas vidas. Versículo de número 1 diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra de Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esses 5 versículos a quais nós fizemos menção. Texto esse conhecido aos nossos olhos. Texto esse que com certeza você já fez menção. Talvez você já ouviu e viu alguém usar a Bíblia para trazer uma reflexão em cima desse texto. Para nós compreendermos essa história, a gente tem que voltar 2 capítulos. Para ser exato, a gente chega no capítulo de número 1 e nós temos que entender o contexto histórico. Nós temos que entender como foi que esse homem, como foi que essa criança por nome de Samuel, ela surgiu na história em Israel. A gente lê o capítulo de número 1 e a Bíblia diz que existia um homem em Ramá ou em Ramadaí Zofim. A Bíblia diz que existia um homem nessa localidade por nome de Eucana. E você conhece o texto aonde o escritor vem dizer que esse homem, por nome de Eucana, ele era casado com uma mulher por nome de Ana, e no decorrer da trajetória, a Bíblia vem dizer que ele descobriu que a sua mulher, por nome de Ana, ela estava impossibilitada de gerar filhos. Aí a história diz que existiam algumas regras, que existiam algumas leis. Se um homem fosse casado com uma mulher que ela não pudesse gerar filhos, esse homem, ele tinha possibilidade, ele tinha a liberdade de tomar a mão de outra mulher em casamento. Eucana, sabendo disso, a Bíblia vai dizer que ele vai casar com uma mulher por nome de Penina. Aí a Bíblia diz que Penina gerou filhos para Eucana, filhos esses tanto masculino como feminino. Mas a Bíblia vem dizer que a madre de Ana, ela continuava fechada, e mesmo continuando sendo fechada a madre de Ana, a Bíblia diz que Eucana a amava de ano em ano. Essa família subia ao templo para sacrificar ao Senhor.
para adorar ao Senhor. E a Bíblia, irmãos, ela vem dizer que a família de Eucana subia. Todos nós conhecemos que as mulheres não tinham obrigação de subir para essa festa, para o templo, para adorar ao Senhor. Mas a história diz que toda a casa de Eucana subia para adorar ao Senhor. Eu não posso me deter nesse texto, mas a Bíblia diz que quando essa casa chegava em Siló, todos iam adorar a Deus. Adorando a Deus, um dia Ana vai fazer uma oração diferente. Você lê capítulo de número 1, versículo de número 9. Pois a Bíblia diz que Ana se levantou depois que todos comeram, depois que todos beberam. Ana vai se levantar no templo. E se levantando no templo, irmãos, a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, ela vai orar ao Senhor e vai chorar abundantemente. Versículo de número 10, a Bíblia declara que ela, com amargura de alma, ela vai orar ao Senhor, ela vai derramar as suas lágrimas perante a presença do Senhor, no altar do Senhor, e ela vai fazer um voto ao Senhor, dizendo, irmãos, que voto foi esse? Ela vai fazer um voto ousado, e o seu voto foi: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A sua oração foi: Senhor, se deres um filho esse masculino, um filho esse homem, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Era um filho que seria dedicado ao Senhor, seria um nazireu, irmãos, alguém que seria exclusivo para o Deus de Israel. Aí a Bíblia diz que quando ela faz esse voto, que quando ela diz essas palavras, versículo de número 2, ela vai continuar orando perante ao Senhor. Versículo 12 diz: e sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, olhe para mim que eu deixo a primeira palavra profética em cima da Bíblia Sagrada, irmãos, aonde o texto diz: e perseverou Ana em orar perante o Senhor. A primeira palavra era, irmãos, que você não foi gerado de qualquer forma, mas a minha pessoa foi gerado através da oração. Nós observamos que quando Ana vai fazer o seu voto, nós observamos que quando Ana vai abrir a sua boca e vai proferir aquelas palavras no templo em Siló, a Bíblia diz que ela vai continuar orando perante ao Senhor, e a Bíblia diz que ela estava orando para que Deus abrisse a sua madre, para que Deus viesse gerar um filho esse do sexo masculino. Então nós venhamos a entender que o seu milagre foi gerado através de oração. Então a segunda palavra profética em cima desse texto nessa manhã é que o seu milagre vai ser gerado através da oração. André, por que oração? Porque a oração, ela é o combustível para gerar o nosso milagre. Então nesse ano de 2025, a tua oração vai gerar o seu milagre. Eu não sei qual é o milagre a qual você precisa,
Eu não sei qual é a resposta que você tanto almeja. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas nós servimos a um Deus que é fiel para gerar milagre. Então nessa manhã a tua oração vai quebrar as barreiras das impossibilidades e vai fazer aquilo que era impossível se tornar possível. Doutor Lucas vem dizer, capítulo de número 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Moisés vem dizer no livro de Gênesis, se não foge a minha memória, capítulo 17 ou 18, que Moisés vai perguntar: haveria alguma coisa demasiadamente impossível a qual nosso Deus não possa fazer, cumprir, realizar? Então nessa manhã a tua oração, o teu sacrifício vai romper a casa das impossibilidades, e aquilo que era impossível, aquilo que não tinha condições, aquilo que era incapaz, a tua oração vai fazer, vai realizar, vai trazer o impossível sobre a tua vida e sobre a vida dos teus, sem medo de errar, com toda a convicção que a palavra me concede, me permite. Eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã a terceira profecia bíblica, que esse vai ser o ano das coisas grandes sobre a tua vida. Ano de 2025 será o ano de realizações. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela continua orando, ela recebe uma palavra profética do sumo sacerdote Eli, e recebendo essa palavra profética, a Bíblia, irmãos, ela vem nos dizer que Eli vai abrir a sua boca e vai dizer: o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele vai dizer no início: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Você observe agora que ela vai experimentar a paz do Senhor, que só o Senhor poderia lhe conceder. Paulo vai escrever no livro da carta aos irmãos de Filipos, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Ela agora estava prestes a experimentar a paz que só o Senhor, aquele a quem nós servimos, ele poderia dar. Aí ele vai abrir a boca e vai dizer: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí a história anda, e a Bíblia diz que o Senhor lembrou-se de Ana, versículo de número 19, e a gente conhece esse texto para nós andarmos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ela vai gerar Samuel. Versículo 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Samuel é gerado, Samuel nasce, mas a Bíblia diz que de ano em ano era obrigação, segundo a lei, segundo o costume judaico, segundo o costume daquelas pessoas, que eles deveriam subir ao templo, a Siló, para sacrificar ao Senhor. Mas a história conta que Ana vai dizer a Eucana que ela não subiria ao templo, porque a criança ainda mamava,
A criança ainda era pequena e ela tinha que cuidar da criança. André, o que Ana ficou fazendo durante esse período, enquanto Eucana subia para o templo para sacrificar ao Senhor? Existia alguns mandamentos de Deus, existiam algumas regras de Deus que os pais deveriam ensinar aos seus filhos, para que eles pudessem entender o livro da lei, o livro do Pentateuco. Aí Moisés vem escrever no 5º livro da Bíblia, capítulo de número 6, Deuteronômio, aonde Deus vai dar uma regra, aonde Deus vai dar uma orientação dizendo: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7: e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, era uma regra dos pais ensinar a quem? Ensinar aos seus filhos, orientar os seus filhos o que era certo, o que era errado. Aí a Bíblia vem nos ensinar e vem deixarmos a entender que Ana ensinou a Samuel como se comportar quando ele viesse chegar em Siló. André, por que em Siló? Porque se você for ler esse texto, se você for ler o contexto histórico aonde Samuel iria ficar, a Bíblia vem dizer, versículo de número 3, que quando eles iriam adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, estavam ali os sacerdotes Ofni e Finéias. André, quem era Ofni e Finéias? Você conhece bem o texto. Quem eram esses homens? Filhos do sumo sacerdote Eli. E o capítulo de número 2 vai destacar de uma forma bem clara, irmãos, o que esses jovens faziam. Qual era o seu comportamento em Siló? Como eles agiam em Siló, no templo do Senhor, na casa do Senhor. Quais eram as suas atitudes e o que Samuel iria enfrentar lá dentro de Siló? A sua mãe, ela prestou atenção na época quando ela subia para adorar ao Senhor, o comportamento daqueles homens, e ela deveria ensinar bem direitinho a conduta de Samuel diante daqueles homens. Josué, ele vem abrir a sua boca, irmãos, e ele vai ensinar como alguém deve se comportar diante dos homens. Capítulo de número 1, versículo de número 8 do livro de Josué. Josué vai abrir a boca e vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes venha meditar nele ou nela, nas palavras, nas escrituras, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. A mãe de Samuel estava dando um segredo, estava orientando a Samuel para ser alguém bem sucedido em ambiente aonde a manifestação de Deus era muito rara naquele tempo, André, porque a manifestação de Deus era muito rara naquele tempo. Capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: e o jovem Samuel servia perante Eli, e a palavra de quem? Do Senhor, era de muita valia naquele
naqueles dias. Por que, André? Porque não havia manifestação. Então a mãe de Samuel estava ensinando a Samuel se comportar naquele ambiente aonde Deus se manifestava raramente. André, nos mostra o ambiente. Capítulo de número 2, versículo de número 17. A Bíblia vem dizer: e era, pois, muito grande o pecado desses moços. Perante quem? Perante o Senhor. Porquanto eles haviam desprezado a oferta do Senhor. Olha que diz o escritor: e era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque eles haviam desprezado as ofertas do Senhor. Olha a situação, como Siló estava passando, enfrentando. Quem era para dar exemplo não dava, quem era para levar o povo para próximo de Deus não aproximava. O que estavam fazendo Eli e Ofni? O que estava fazendo o sumo sacerdote Eli? A Bíblia diz que Ofni e Finéias levavam o povo a se afastar de Deus, e a Bíblia diz que o sumo sacerdote Eli fazia vista grossa com as atitudes dos seus filhos. A Bíblia, irmãos, vem dizer que em meio a tudo isso, enquanto jovem, enquanto adolescente, Samuel servia, trabalhava, adorava perante o Senhor, perante Eli. A Bíblia diz que os filhos pecavam, transgrediam, se afastavam da presença de Deus, levavam algumas pessoas a se afastarem de Deus. Mas o versículo 18 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Olha o texto, irmãos, como ele é interessante. A Bíblia diz que ele, sendo ainda moço, sendo ainda jovem, ainda era adolescente, mas ele já tinha objetivo, ele já tinha o seu foco, que era de servir ao Senhor, que era ser fiel ao Senhor. Mas a Bíblia vem dizer, irmãos, que em meio a tudo isso, os filhos de Eli, versículo de número 24, vai dizer: e eles faziam transgredir o povo de Israel. E o que diz o versículo de número 23? Que Eli ouvia e disse-lhes, Eli aos seus filhos: por que fazeis tais coisas? Porque o que eu ouço desse povo acerca de vocês não é coisa boa. Olhe para mim, irmãos, nessa manhã, você que está na sua casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, mas mesmo assim ouvindo o programa Louvor e Palavra, ele ouvia, mas mesmo ouvindo o que os seus filhos faziam, a Bíblia diz que ele não corrigia os seus filhos, não tentava trazer os seus filhos para o caminho de Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli não davam ouvido, porque Deus queria matar a vida daqueles moços. É a Bíblia que diz, irmãos, que o Senhor queria matar Ofni e Finéias. André, porque Deus iria tomar tal atitude
atitude. É só você ler o contexto histórico, é só você ler a história. Eli e Ofni e Finéias não andavam de acordo com a vontade de Deus, não andavam de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Samuel foi orientado, ensinado a andar de acordo com os mandamentos, princípios, conceitos a quais a palavra do Senhor ensinava. Por isso que a Bíblia diz que Ofni e Finéias não davam ouvidos o que Eli falava. Aí a Bíblia diz: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Essa palavra fazia-se agradável, fazia-se notório que Samuel era diferente de Ofni e Finéias. Era notório a conduta daquele jovem, daquele rapaz, daquele moço, diante da corrupção que tomou de conta naquela época. Você observa os passos de Samuel diante do Senhor, ou perante o Senhor e perante os homens na terra. Olha o que diz o versículo 26: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. O salmista, ele vem dizer no seu salmo, ou em um dos seus salmos, salmos de número 101, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O salmista, ele vem dizer, verso de número 6: os meus olhos, os olhos de quem, André? Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que verso lindo. Os olhos do Senhor. Quem era o Senhor? O Senhor, daquele Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, de todos os seres viventes, e aqueles que habitam na terra pertencem ao Senhor. Se a terra pertence ao Senhor, ele andava procurando alguém que fosse digno, alguém que andasse nos seus caminhos. Quem o Senhor encontrar, esse serviria. Aí Deus vai olhar para Siló, aí Deus vai olhar aonde ele estava, aí Deus vai olhar aonde Ofni e Finéias estavam, e vai observar que tinha alguém por nome de Samuel, que esse andava reto, andava em retidão, era sincero, era temente, era fiel ao Senhor, e Deus observou que poderia contar com ele. E eu comecei a observar esse texto, e eu comecei a ler esse texto ontem, a meditar, a desfrutar as riquezas que esse texto nos ensina. Para nós terminarmos, finalizarmos a nossa fala, a Bíblia diz, irmãos, capítulo 3, versículo 1, que o jovem Samuel continuava servindo ao Senhor perante a Eli. Aí vai dizer a situação de Eli, que os olhos de Eli já ficavam, ou já estavam se escurecendo, a ponto que não podia mais enxergar ou ver. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. O Senhor não se manifestava. Só você ler versículo 1: e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Versículo 2:
Sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Você vai observar que vai haver um diálogo entre Samuel e Deus, entre Samuel e Eli, porque Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas era fiel a Deus, era orientado a ser temente a Deus, foi orientado a obedecer os princípios, os mandamentos, os conceitos, e o lugar onde ele estava era santo, independente das condutas dos filhos de Eli. O lugar onde ele estava, habitava a presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar com ele algumas vezes, e ele vai pensar que é Eli, e vai até Eli perguntar o que ele queria, até que Eli compreendeu que era Deus falando, e ele vai orientar a Samuel dizendo: quando essa voz vier falar contigo, você vai dizer: fala, que o teu servo ouve. A Bíblia diz que Deus apareceu, a Bíblia diz que Deus falou, e vai dizer, ou vai dar uma revelação a Samuel, acerca da casa de Eli. Aí, irmãos, a Bíblia conta, que ele conta a revelação a Eli. O tempo anda, e a gente vai chegar nos 4 últimos versículos, que quando ele conta a visão que ele teve, aí a Bíblia vai dizer: e crescia Samuel. Ou seja, e o tempo passou, e a história, ela andou, vírgula, e o Senhor era com ele, vírgula, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Versículo 20: e em todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, vírgula, porquanto o Senhor se manifestava em Samuel, ou a Samuel, em Siló, pela palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1, a gente entende um ambiente sem a presença de Samuel, um ambiente sem o jovem Samuel ter noção quem era Deus, como se manifestava Deus. Quando Samuel teve noção de quem era Deus, como falava Deus, como se manifestava Deus, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Samuel. Capítulo 3, versículo 1 diz: e era muito rara a palavra do Senhor naqueles dias. André, o que você quer dizer? O que você quer falar? Que o ambiente a qual Samuel vivia, ou ele estava vivendo, não teve poder para determinar ou dizer quem seria Samuel. O ambiente a qual Samuel estava vivendo não teve poder para mudar o caráter, a essência de Samuel. O ambiente não era bom, o ambiente não era favorável, o ambiente havia corrupção, o ambiente, a vida espiritual de Ofni e Finéia e Eli já não era das melhores, mas era naquele ambiente aonde a criança, o adolescente e o jovem Samuel, ele cresceu, ele foi crescendo, ele foi se tornando homem maduro. Foi nesse ambiente aonde Samuel foi deixado para servir a Deus. E foi esse ambiente que Samuel mudou ele. Olha o texto. Não foi Siló, não foram as influências em Siló que mudou a Samuel, mas foi Samuel que mudou Siló.
Capítulo 3, versículo 1. Era muito rara a manifestação de Deus. Mas o versículo de número 21 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que o tempo passou e o Senhor continuou a aparecer a Samuel. Versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Existe um ditado popular no mundo que foi tirado através de um versículo bíblico, irmãos, que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Paulo, ele vem dizer na carta à igreja aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33: não vos enganeis, mas há mais conversações corrompem os bons costumes. Mas aqui capítulo 3, irmãos, Samuel vai de encontro a todos os mais costumes, e ele não deixou se corromper, e ele não deixou ser influenciado pelos maus costumes daqueles homens. André, o que tu queres dizer aos meus ouvidos e ao meu coração é que esse ano de 2025 nós devemos ser diferente. É que esse ano de 2025 nós temos a obrigação de ser diferente. Nós temos a obrigação de influenciar e não ser deixado ser influenciado pelos maus costumes. Nós temos a obrigação, assim como Jesus falou, capítulo 5 de Mateus, versículo 13 ao versículo de número 16, nós temos a obrigação de ser luz para clarear esse mundo, de ser sal para dar sabor a este mundo. Nós temos obrigação de ser diferente. Salomão, ele vem dizer no livro de Eclesiastes: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca venha faltar óleo sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha testificar sobre as nossas vidas, que as pessoas venham olhar para nós e venham dizer: ali vai um obreiro de Deus, ali vai uma moça de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Que o ano de 2025 venha a ser diferente do ano a qual se findou, que foi o ano de 2024, que as pessoas venham olhar para nós e venham testificar de nós, e venham abrir a boca igual aquela mulher que quando Eliseu passava, ela olhava para o seu esposo e venha dizer: aí vai um santo homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Que esse ano os lugares venham ser mudados, transformados, por causa da minha vida, por causa da tua vida, por causa das nossas vidas. Os lugares venha ser mudado. Olha o texto, irmãos, para mim encerrar a minha fala. A Bíblia diz: crescia Samuel, e o ponto que ele crescia, o ponto que o tempo passava, não mudava nada. O Senhor continuava sendo com ele. O tempo não mudou Samuel. E deixa eu abrir um parênteses. E tem tanta gente que muda com o passar do tempo, e tem tanta gente que não se comporta como antes. Você lembra? Capítulo 5 de Daniel, que quando Belsazar dava uma festa,
A Bíblia diz que a mão do Senhor desce lá no palácio, escreve na parede, ele fica perturbado, mas a rainha, a mãe, chegou no palácio e vai dizer: no teu reino havia alguém, no período do teu avô Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele mandou chamar a Daniel mais de 60 anos depois, e ele vai perguntar: és tu o mesmo Daniel? Devemos ser o mesmo. Devemos ter o mesmo comportamento. Não é as pessoas, não é os lugares, não é a porta de emprego, não é a posição que você tem que vai mudar a tua conduta, que vai mudar a tua essência. Que esse ano, que nós, que eu, que você, que nós venhamos mudar os nossos comportamentos diante dos homens. Que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser sal nessa terra. E eu quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade. Agradecer ao presbítero Alfredo Júnior, que está na frente desse trabalho nesse dia.